O milagre que mudou a vida de Antônio, a fé que venceu o angioedema autoimune. Antônio tinha apenas 12 anos quando os médicos disseram à sua mãe, Dona Maria, que ele não viveria muito mais. O diagnóstico era assustador: angioedema autoimune, uma doença rara em que o próprio corpo ataca os tecidos, causando inchaços graves que podiam sufocá-lo a qualquer momento. Os episódios vinham sem aviso: lábios inchados como balões, garganta fechando, olhos tão inflamados que ele mal conseguia abrir. Os remédios aliviavam por pouco tempo, e os médicos falavam em tratamentos experimentais custosos e sem garantia. Prepare-se para o pior, disseram. Mas Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista, não aceitou aquilo como resposta. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma crise que quase o levou ao hospital, que a vizinha, Sister Joana, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à porta. Maria, você já tentou levar o Antônio para Jesus? Perguntou, segurando um folheto da campanha dos 70x7. Dona Maria, que sempre tinha sido católica mas nunca frequente em nenhuma igreja, olhou para o filho, que mal conseguia respirar no sofá, e sentiu algo dentro dela dizer, tente. Naquela mesma noite, mesmo com medo do que diriam, ela vestiu Antônio com a roupa mais decentes que tinha e o levou para a Universal mais próxima, no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. O templo estava cheio. O som dos louvores ecoava forte, e o pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre a fé que move montanhas. Antônio, fraco, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com curiosidade. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, Dona Maria sentiu o coração acelerar. Quem aqui precisa de um milagre? Perguntou o pastor. Ela levantou a mão trêmula e em segundos obreiros se aproximaram. O que acontece com ele? Perguntou uma irmã, colocando a mão no ombro do menino. Dona Maria contou, entre lágrimas, sobre a doença, os remédios que não funcionavam, o medo de perdê-lo. O pastor então chamou Antônio ao altar. Filho, você acredita que Jesus pode te curar? Perguntou, olhando nos seus olhos. Antônio, mesmo com a voz rouca pelo inchaço, respondeu, eu quero acreditar, pastor. O homem sorriu, pegou o óleo ungido e fez o sinal da cruz em sua testa. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te libera, te cura. A igreja inteira começou a clamar, glória a Deus, é a unção. Receba, irmão. Antônio sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma fogueira santa queimando por dentro. O pastor ordenou, respira fundo, menino. No nome de Jesus, a sua garganta está aberta. E pela primeira vez em meses, Antônio inspirou sem dor. Mas o pastor não parou por aí. Maria disse, virando-se para ela, você precisa fazer a sua parte. Deus é poderoso, mas ele age quando nós demonstramos fé. Você está disposta a semear uma oferta de fé nesta campanha? Dona Maria hesitou. Ela mal tinha dinheiro para o ônibus, butrochos que guardava para emergências. Com lágrimas, tirou as últimas notas do bolso e as colocou no envelope. Deus, eu dou o pouco que tenho, mas peço o milagre do meu filho, sussurrou. Os dias seguintes foram de vigílias de oração. Dona Maria não faltou a nenhum culto. Levava Antônio todas as noites, mesmo quando ele estava fraco. Os obreiros oravam sobre ele, impunham as mãos, declaravam cura. Em uma dessas noites, durante a fogueira santa de Israel, o pastor chamou todos os enfermos para a frente. Antônio foi, e enquanto a igreja clamava, ele sentiu uma força tão grande que o fez cair de joelhos. É o Espírito Santo, gritou uma irmã. O pastor ordenou, em nome de Jesus, esta doença é extirpada da raiz. Nunca mais este menino terá crises. E de repente, Antônio sentiu como se algo saísse dele, uma pressão, um peso. Quando se levantou, sua respiração estava leve. Os inchaços que antes apareciam diariamente haviam sumido. Uma semana se passou. Nada. 2 meses. Nada. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados? Negativos para qualquer atividade autoimune. Isso não tem explicação médica, disse o doutor. Mas Antônio e Dona Maria sabiam. Era o poder de Deus, manifestado através da fé das orações, da corrente de libertação da Igreja Universal. Hoje Antônio tem 18 anos. Não toma mais remédios, não tem crises, e todos os anos, no aniversário de sua cura, ele sobe ao altar para dar seu testemunho. Muitas pessoas dizem que milagre não existe, mas eu estou aqui para provar que existe sim. Não foi medicina, não foi sorte, foi a unção de Deus na Igreja Universal, declara com a voz firme e os olhos brilhando. Ele agora é obreiro, ajuda nas campanhas, e sempre lembra as pessoas. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé. Se você der o primeiro passo, ele faz o resto.
Dona Maria, que hoje tem um pequeno negócio de doces, fruto de bênçãos financeiras depois que começou a ser fiel nos dízimos e ofertas, sempre diz: a Universal não é só uma igreja, é um lugar onde Deus muda destinos. Se não fosse a fé que aprendi aqui, meu filho não estaria vivo. E hoje não só ele está curado, como nossa vida toda mudou. E assim, a história de Antônio se tornou mais um testemunho vivo de que quando a fé encontra a unção poderosa da Igreja Universal do Reino de Deus, milagres acontecem. Não por acaso, mas porque Deus honra aqueles que creem, e a Universal é o lugar onde essa fé é ativada, ensinada e multiplicada. Porque para Deus, nada é impossível. E Antônio é a prova disso. A vida de Antônio não parou no milagre da cura. Na verdade, aquele foi só o começo de uma jornada que mostrou como Deus não só restaura, mas também usa as pessoas para abençoar outras. Depois que o menino voltou a andar, a família de Dona Maria se tornou um farol de esperança na comunidade. Quem via Antônio correndo, brincando e até jogando bola no campinho perto de casa não imaginava que meses antes ele estava paralisado, com médicos dizendo que nunca mais teria uma vida normal. Mas o que poucos sabem é que durante os cultos de libertação na Universal, Antônio começou a ter visões. Não eram sonhos, não eram imaginação de criança. Ele via com clareza pessoas que precisavam de oração, às vezes até desconhecidas, e falava para a mãe: "Mãe, aquela senhora ali está com dor no coração. Precisa orar." Dona Maria no início até estranhava, mas depois de ver várias dessas coincidências se confirmarem, entendeu que Deus estava usando o filho de uma forma especial. Um dia, durante um culto de domingo, o pastor fez um chamado para quem queria receber o Espírito Santo. Antônio, com seus 10 anos recém-completados, levantou a mão sem hesitar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o menino começou a falar em outras línguas, algo que surpreendeu até os obreiros mais experientes. Não era um murmúrio, não era uma imitação. Era uma língua fluente cheia de unção que saía com autoridade. A igreja inteira parou para ouvir. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração, porque era evidente, Deus estava fazendo algo extraordinário ali. Depois daquele dia, Antônio passou a participar dos grupos de oração infantis, mas não como qualquer criança. Ele orava com uma fé que deixava os adultos admirados. Uma vez, uma mulher chegou à igreja arrasada porque o marido, viciado em drogas, havia sumido há 3 dias. Ela já tinha procurado em todos os lugares, até na delegacia, mas ninguém sabia de nada. Antônio, que estava perto, olhou para ela e disse com uma calma que não combinava com sua idade: "Tia, Deus falou que ele está num barracão azul perto da linha do trem. Ele está vivo, mas muito fraco. Se a senhora for agora com os obreiros, vai achar ele." A mulher, desesperada, não teve dúvidas. Chamou 2 obreiros e foi até o local descrito. E lá estava o marido, caído num canto, quase sem forças, mas vivo. Quando ela voltou à igreja com ele, chorando e agradecendo, Antônio apenas sorriu e disse: "Deus sempre sabe onde a gente está. Só precisamos ouvir." Notícias como essa se espalharam, e logo pessoas de outros bairros começaram a procurar a Universal só para que Antônio orasse por elas. Mas Dona Maria e o pastor sempre tomavam cuidado para que o menino não fosse visto como um santo ou algo assim. "O dom é de Deus, não de Antônio", dizia o pastor em todas as oportunidades. "Ele é só um instrumento, como qualquer um de nós pode ser quando se entrega de verdade." Com o tempo, Antônio cresceu, mas a unção não diminuiu. Hoje, com 18 anos, ele é obreiro na mesma Universal que o viu dar seus primeiros passos depois da paralisia. Não é pastor, não prega sermões longos, mas quando ele ora, as pessoas sentem o poder de Deus de uma forma que só quem já viveu um milagre pode entender. Muitas vezes, durante os cultos, ele é chamado para impor as mãos nos enfermos, e os testemunhos se multiplicam. Câncer desaparece, depressão some, famílias são restauradas. Uma das histórias que mais marca quem frequenta a igreja é a de seu João, um senhor que chegou arrastando os pés, com um AVC que o deixou quase sem movimento no lado esquerdo do corpo. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria direito. Mas Antônio orou por ele, e na mesma hora seu João sentiu uma corrente elétrica percorrer o corpo. Quando tentou levantar, conseguiu. No culto seguinte, ele voltou correndo, literalmente para dar o testemunho, com lágrimas nos olhos: "Eu não vim aqui só para ser curado. Vim para servir a Deus pelo resto da minha vida." E é assim que a história de Antônio se conecta com tantas outras. Ele, que foi salvo da morte, hoje salva vidas, não por seu próprio poder, mas porque aprendeu desde cedo que na Universal, a fé não é só para receber, mas para dar. A igreja que o ensinou a crer agora o vê multiplicando essa fé em outros. Dona Maria, emocionada, costuma dizer: "Meu filho era para estar numa cadeira de rodas.
Hoje, ele está de pé não só nos pés, mas na fé. E o melhor, ele está levantando outros também. E assim o milagre que começou com uma mãe desesperada e um pastor que não desistiu se tornou uma corrente de bênçãos que não para de crescer, porque na Universal milagres não são exceção. São a prova de que quando Deus encontra um coração disposto, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E Antônio é só mais um exemplo de que quando a gente entrega a vida nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E foi justamente esse testemunho que mudou a vida de muitos na região. Antônio não guardou para si a bênção que recebeu. Toda semana depois do culto, ele ficava na porta da Universal conversando com as pessoas que chegavam com dor no coração. Não eram palavras bonitas ou conselhos vazios. Era a história dele, crua e verdadeira. Eu também já não conseguia andar. Minha mãe orou, o pastor orou, e Deus me levantou. Se ele fez por mim, vai fazer por você. Um dia, chegou até ele o seu João, um homem de quase 70 anos, arrastando uma perna atrofiada por causa de um derrame. Já fiz fisioterapia, já tomei remédio, já ouvi que não tem jeito, desabafou, com os olhos cheios d'água. Antônio não hesitou, pegou a mão do velho, levou até o altar e disse: hoje é o seu dia. Aqui Deus não olha para a idade, nem para o diagnóstico. Ele olha para a fé, e orou com uma convicção que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. No culto seguinte, seu João voltou. Mas dessa vez, não precisou se apoiar no ombro do neto para entrar. Caminhava sozinho, devagar, mas firme. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus, e o pastor, com lágrimas nos olhos, falou: isso aqui não é coincidência, não é sorte. É Deus confirmando que, quando a gente crê de verdade, Ele age. Antônio não parou por aí. Começou a visitar hospitais, levando a palavra de fé para quem já tinha perdido a esperança. Em um desses dias conheceu a Luciana, uma jovem de 22 anos que depois de um acidente de carro, ouvia dos médicos que nunca mais andaria. Eles falam que meus nervos estão cortados, que não tem conserto, ela disse, com a voz trêmula. Antônio se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão na perna dela e orou: Senhor, o mesmo poder que me levantou, levanta ela agora. Em nome de Jesus. 3 meses depois, Luciana entrou na Universal apoiada em muletas, mas entrou. E naquela noite, depois de muita oração e clamor, ela deu os primeiros passos sem ajuda. A mãe dela, que nunca tinha pisado numa igreja, caiu de joelhos no chão e gritou: Deus existe. Deus é real. Aquela família toda se entregou a Cristo naquela mesma hora. Hoje Antônio não é mais só um milagre andando. É um instrumento nas mãos de Deus. Ele lidera um grupo de oração na igreja, onde pessoas com todo tipo de enfermidade chegam buscando uma palavra de fé. E ele sempre repete: não é eu que curou, não é o pastor, é Jesus. A gente só precisa crer e não desistir. A Universal da sua cidade se tornou conhecida como a igreja onde os paralíticos andam. Não por causa de um homem, mas porque ali a cada culto a fé é ensinada, praticada e multiplicada. E Antônio, que já foi carregado nos braços da mãe, agora carrega outros nos braços da oração. Porque na Universal milagre chama milagre. Uma bênção puxa outra. E o que começou com uma mãe que não aceitou um não como resposta se tornou um rio de curas que não para de fluir. Como diz o pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Antônio, por seu João, por Luciana, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E foi assim que a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar, algumas de ônibus fretados, outras em carroças ou até a pé, com a mesma esperança que a mãe de Antônio teve anos atrás. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que arrastava uma perna há mais de 2 décadas depois de um derrame. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria direito, que o dano era irreversível. Mas Dona Maria ouviu os testemunhos na rádio e pensou: se Deus curou aquele menino, por que não pode curar minha perna? No primeiro culto que frequentou, ela mal conseguia se levantar do banco. As lágrimas escorriam enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Quando chegou o momento da oração, os obreiros a ajudaram a ficar de pé, e ela, com a mão trêmula, apoiou-se no ombro de uma irmã em Cristo. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, essa perna morta ressuscita agora. Dona Maria sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. De repente, sem pensar, ela soltou o apoio e deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus, enquanto ela, chorando, andava sozinha pela primeira vez em 20 anos. Mas os milagres não paravam por aí. No culto seguinte chegou um jovem chamado Carlos, viciado em drogas há 8 anos.
A família já tinha desistido, os amigos o evitavam, e ele mesmo não via mais saída. Até que, em um momento de desespero, entrou na Universal arrastando os pés, com olheiras fundas e o corpo tremendo pela abstinência. Os obreiros o receberam sem julgamento, só com amor. Durante a pregação, o pastor olhou nos seus olhos e disse: Deus não te abandonou, filho. Ele está te esperando aqui, hoje. Quando a campanha de libertação começou, Carlos caiu no chão, chorando como uma criança. Algo dentro dele quebrou. Naquela noite, ele entregou a vida a Jesus e dali em diante, nunca mais tocou em drogas. Hoje ele é um obreiro na mesma igreja, ajudando outros a se libertarem das amarras que um dia o prenderam. E assim, a cada semana, uma nova história de vitória era escrita naquele lugar. Uma mulher com câncer terminal recebeu o diagnóstico de cura inexplicável, depois de 3 cultos de oração. Um homem surdo desde nascença ouviu pela primeira vez o som da voz do pastor declarando sua cura. Um casal que não conseguia ter filhos há 10 anos chegou à igreja com um bebê nos braços, fruto de uma promessa feita no altar. O que antes era apenas mais uma igreja no bairro, agora era um farol de esperança. Médicos que antes duvidavam, começaram a encaminhar pacientes sem solução para os cultos. Jornais locais passaram a registrar os testemunhos. E o pastor, humilde como sempre, só repetia: não somos nós, é o poder de Deus. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Antônio, agora um jovem forte e cheio de fé, ajuda a liderar o grupo de oração pelos enfermos. Toda vez que alguém novo chega arrastando uma muleta ou uma cadeira de rodas, ele se aproxima, sorri e diz: eu já estive no seu lugar, mas se Deus fez por mim, Ele fará por você também. E assim o ciclo continua. Porque na Universal ninguém sai como entrou. Sempre leva algo a mais, uma cura, uma libertação, uma paz que não se explica. Só se vive. E a mãe de Antônio? Ela ainda vai à igreja todo domingo, sempre na primeira fila. Quando alguém pergunta como tudo começou, ela aponta para o altar e diz com os olhos brilhando: foi aqui que eu aprendi que quando a medicina diz não, Deus diz sim, e ele nunca falha. Um dia, enquanto Antônio ajudava a organizar os assentos antes do culto, uma mulher entrou mancada, apoiada em 2 bengalas com o rosto marcado pela dor. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que sofria com uma artrose avançada nos joelhos. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem ajuda, que a única solução era uma cirurgia de alto risco que seu coração fraco não suportaria. Ela veio à igreja como último recurso, arrastando os pés, mas com uma fé que não cabia no peito. Antônio a viu e, sem hesitar, foi ao seu encontro. Vovó, deixa eu te ajudar, disse, oferecendo o braço. Ela aceitou, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Meu filho, eu só quero andar de novo. Quero dançar no casamento da minha neta, que é daqui a 3 meses. Os médicos disseram que é impossível. Antônio sorriu, daquele jeito que só quem já viu o impossível acontecer consegue sorrir. Impossível para eles, não para Deus. Vem comigo. Ele a levou até a frente do altar, onde o pastor já estava começando a oração pelos enfermos. Antônio segurou suas mãos, olhando nos seus olhos cansados, e disse: a senhora acredita que Jesus pode te curar agora? Dona Maria engoliu o choro e assentiu. Então vamos pedir, com fé. O pastor impôs as mãos sobre os joelhos dela e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que essa dor saia agora. Que os ossos se fortaleçam, que os ligamentos se renovem. Que essa mulher dance no casamento da neta sem bengala, sem dor, em nome do Senhor. A igreja inteira começou a clamar, e Antônio, de olhos fechados, repetia: é agora, Jesus. É agora. De repente, Dona Maria sentiu um calor intenso nas pernas, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Assustada, ela tentou se levantar, e conseguiu. Primeiro devagar, depois com mais firmeza. As bengalas caíram no chão com um barulho que ecoou pela igreja. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinha, sem apoio, sem dor. A igreja explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus, é milagre, aleluia. Dona Maria começou a chorar, mas agora eram lágrimas de gratidão. Ela abriu os braços e girou no meio do salão, como se estivesse testando o próprio corpo. Eu tô andando. Meu Deus, eu tô andando. Antônio, emocionado, abraçou-a forte. Eu não falei? Deus não falha. 3 meses depois, no casamento da neta, Dona Maria foi a primeira a entrar na pista de dança. Com um vestido florido e os cabelos arrumados, ela rodopiava ao som do forró, enquanto todos a olhavam boquiabertos. Sua neta, emocionada, gravou tudo no celular e no dia seguinte, levou o vídeo para a igreja. Olha só o que Deus fez, disse, mostrando para o pastor e para Antônio.
E assim, mais uma história de milagre se juntava às outras. Porque na Universal não são só as curas físicas que acontecem, são as almas que se renovam. São famílias que se reconstruem. São sonhos que ressuscitam. Antônio sabe disso melhor do que ninguém. Todo domingo, quando ele vê alguém novo chegando com dor no corpo ou no coração, ele sorri e pensa: hoje pode ser o dia dessa pessoa. Hoje Deus vai escrever mais um capítulo de vitória. E a fé, essa sim, nunca para de crescer. Porque quando Deus age, não tem explicação. Só tem testemunho. E testemunho, ali, é o que não falta. O milagre se completou quando Antônio, dias depois, voltou ao mesmo lugar onde havia caído. Desta vez não com muletas, mas com passos firmes, os olhos brilhando de uma gratidão que só quem experimenta o impossível conhece. Ao seu lado, a neta seguiu filmando, agora não mais a dor, mas a dança sim, dança, do avô que aos 78 anos, girava no meio da praça como um menino, os braços abertos para o céu. Se o Senhor me deu pernas para andar, vou usá-las para louvar. Riu, enquanto transeuntes paravam, alguns chorando, outros aplaudindo. Um deles, um jovem em cadeira de rodas há anos, sussurrou: se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim? A reflexão veio no silêncio daquela noite, quando Antônio se ajoelhou ao lado da cama. Não era mais sobre as pernas saradas, mas sobre o coração que por anos, esteve mais paralisado que seu corpo. Ele lembrava dos domingos em que ia à igreja por obrigação, das orações mecânicas, da raiva por sentir-se abandonado quando a doença chegou. Mas Deus não cura só ossos, Ele cura a desconfiança. O milagre não foi apenas andar, foi voltar a acreditar que a vida, mesmo quebrada, tem propósito. E que às vezes a maior vitória não é a cura instantânea, mas a paciência de esperar o tempo de Deus, mesmo quando ele parece calado. A lição ficou estampada no rosto de cada um que testemunhou aquela história. Para a neta foi aprender que a fé não é herança, é escolha diária. Para o pastor, a confirmação de que Deus usa os Antônios do mundo, pessoas comuns, com cicatrizes visíveis, para mostrar que milagres não são contos de fadas, mas sinais de que ele ainda escreve nossa história. E para o jovem na cadeira de rodas que naquela manhã decidiu ir à Universal pela primeira vez, o recado foi claro: se Deus abriu os céus por um, por que não por você? A história não terminou ali, porque milagres, quando verdadeiros, são como sementes, brotam onde menos se espera. Antônio hoje lidera um grupo de oração para idosos e doentes. Sua neta, que antes só filmava, agora segura microfones e compartilha testemunhos. E o jovem? Bem, ele entrou na igreja arrastando a cadeira. Saiu caminhando, não sem dor, não sem luta, mas com a certeza de que quando Deus toca uma vida, o impossível vira apenas o próximo capítulo. A fé não é sobre ver para crer, é crer para ver. E quando você vê, não tem mais como ficar quieto. Antônio sabe, o maior milagre não foi sarar, foi permitir que sua história sarasse outros.